Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe neste momento em que nós vamos meditar nas palavras que nós ouvimos há pouco, palavras do apóstolo Paulo, escrito a sua carta, a carta circular aos cristãos da Ásia Menor, de maneira bem especial, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 21. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai. Se eu propôsse para você se colocar de joelho por algum motivo, você se colocaria? E por qual razão? Há motivos neste momento para você se colocar de joelhos? O apóstolo Paulo, nesse trecho que nós temos, nesta perícope, Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 21, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele faz uma oração. E nesta oração, o apóstolo Paulo, no versículo 19, ele diz assim: sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, eu peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Que oração! Conhecer a Cristo como ninguém mais conhece. Se Paulo não tivesse feito essa oração, se ela não estivesse na Bíblia, acredito que nenhum de nós teria tamanha coragem. O apóstolo Paulo faz uma oração, e ele faz uma oração pelos cristãos da Ásia Menor. E a boa notícia que nós temos aqui, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Tudo aquilo que nós oramos, Deus pode fazer muito mais. Esta carta, o apóstolo Paulo vai escrevendo de maneira muito brilhante. Ele vai escrevendo sobre a igreja. Ele vai falando para os cristãos da Ásia Menor, falando sobre a grande obra que Deus fez e que Deus faz. Aí por um momento, o apóstolo Paulo para. Ele para de escrever. Ele larga a pena, dobra os seus joelhos e ora a Deus. Interessante. E o apóstolo Paulo, ele pede coisas que nós não pedimos. Ou, para ser bem sincero, e acredito que assim seja, nós, na verdade, esquecemos de pedir. Há 2 ou há 3 semanas atrás, nós começamos a nossa reflexão na carta de Paulo aos Efésios. E lá no capítulo 1, nós então meditamos sobre as grandes bênçãos que o nosso Deus nos concede. Bênçãos espirituais. Não sei se vocês se lembram quais são, mas convém lembrar quais bênçãos espirituais são essas. As bênçãos espirituais do Pai. Ele nos escolheu, Ele nos adotou, Ele nos aceitou. As bênçãos do Filho, Ele nos redimiu, Ele nos perdoou, Ele revelou o seu plano secreto e Ele nos fez, como igreja, a herança de Cristo, a sua herança. As bênçãos do Espírito Santo, Ele colocou em nós a sua marca de proprietário e Ele nos dá a certeza da salvação. Após o apóstolo Paulo enumerar essas bênçãos espirituais, do versículo 15 até o versículo 23 do capítulo 1, ele fala sobre
a herança ou a riqueza que é a herança que nós possuímos. E o apóstolo Paulo continua escrevendo, e no capítulo 2, versículo 1 até o 10, ele fala sobre a grande bênção que nós como igreja temos. Nós somos salvos pela fé somente, e não por aquilo que fazemos. E de repente, o apóstolo Paulo se ajoelha e ora. Por um momento, ele agradece a Deus pelas grandes bênçãos que Deus concedeu à sua igreja, que Deus concedeu aos cristãos da Ásia Menor. E quando ele faz esta oração, ele está pedindo uma coisa toda especial para os cristãos da Ásia Menor. Ele pede compreensão. Versículo 14. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai. Quantas vezes é bom parar com aquilo que nós estamos fazendo, dobrar os nossos joelhos e orar. Mas sabe, a correria é grande. Nós vivemos dias tumultuados e nós muitas vezes não temos parado para orar. Aí é motivo de agradecer a Deus. Vez ou outra, Deus nos dá uma oportunidade para dobrar o joelho e orar. Quer seja por meio da dor, quer seja por meio de uma perda, quer seja no momento de morte. Quer dizer, Deus nos dá oportunidades para de repente parar e também orar. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, igreja, eu parei um momento e eu orei por vocês. E é interessante porque um judeu ortodoxo, ele ora de pé com as mãos para cima. Dobrar o joelho e orar é se humilhar. Dobrar o joelho e orar é, na verdade, entre os judeus, um ato de querer abrir o coração para Deus. E essa é a atitude do apóstolo Paulo. Ele se coloca diante desse Deus e faz alguns pedidos especiais. Mas ele diz assim: eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Sim, o apóstolo Paulo se põe de joelhos. E ele se põe de joelhos justamente porque ele sabe que todos são salvos tão somente pela fé. Ele se põe de joelhos porque ele sabe que dois povos inimigos, gentios e judeus, Deus agora torna um só povo. O apóstolo Paulo se põe de joelhos diante de Deus. Por quê? Porque o mistério do plano de Deus, que estava oculto, Deus revelou para o apóstolo Paulo. E ele fala isso no capítulo 3, do versículo 1 até o 10. Querida igreja, eu perguntei para vocês, se eu pedisse para vocês se colocar de joelho neste momento, você tem motivos? Qual foi o motivo que você pensou? Será que nós pensamos nas grandes bênçãos espirituais de Deus? Ou nós pensamos na nossa saúde, nós pensamos no lado financeiro, nós pensamos na nossa família? Nada de errado em ter pensado nisso, não há pecado nenhum. Mas nós precisamos parar por um momento, e é isso que o apóstolo Paulo deseja, porque ele está falando sobre a grandeza que é a igreja. Nós não éramos para ser igreja. Nós somos gentios, ou éramos gentios, porque não fazíamos parte do povo de Deus pela descendência de Abraão. Mas a graça de Deus é que Ele, pela fé, nos faz ser descendentes de Abraão. E Ele fala a grande graça, que é ser igreja. E o apóstolo diz: igreja, eu orei por vocês.
E eu orei por um motivo muito especial. Eu não quero que vocês sejam cristãos superficiais. Eu quero que vocês conheçam algo muito maior. Eu quero que vocês conheçam algo que é grandioso. Vamos ver o que o apóstolo Paulo pediu? Efésios capítulo 3, versículo 16. No versículo 16, o apóstolo Paulo orou o seguinte. Agora ele voltou a escrever a carta. Já orou. Agora ele diz por que orou. E peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Olha que pedido. Sermos espiritualmente fortes. Depois de expor a graça de Deus, o apóstolo Paulo ele pede pela ação do Espírito Santo para que os cristãos sejam fortalecidos na graça desse Deus. Em outras palavras, ele está falando, sejam espiritualmente fortes, de mente, coração, consciência e vontade. O tamanho da fé para ser salvo não importa. Uma fagulha de fé, como se diz, a pessoa recebe o céu como presente. Mas nós também precisamos entender que um cristão fortalecido na fé, ele enfrenta as dificuldades da vida de maneira bem diferente daquele que está fraco na fé. O fortalecimento de Deus, o fortalecimento para a nossa fé, Deus nos oferece a cada vez que nós ouvimos a sua palavra, a cada vez que nós recebemos a Santa Ceia. Pensem um pouquinho. Quantas vezes viemos para a igreja, mas o sermão foi como um bálsamo para a nossa alma? Quantas vezes, quando nós viemos para a casa de Deus, o hino que ali nós cantamos nos encheu de ânimo? Quantas vezes, ao participar da Santa Ceia, nós saímos ainda mais fortalecidos? O apóstolo Paulo fez uma oração pela igreja. E quantos de nós não precisamos desta oração? Sejam espiritualmente fortes. Sabem por quê? Porque tem muita gente desanimando. Porque a vida matrimonial traz as suas dificuldades. A vida no nosso trabalho traz as suas dificuldades. Os problemas do dia a dia trazem as suas dificuldades. E a oração precisa continuar sendo feita. Sejam espiritualmente fortes. O apóstolo Paulo diz que orou pela igreja da Ásia Menor. E o outro pedido que ele fez está no versículo 17. Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Olha que pedido. Cristo viva no coração de vocês. É interessante Paulo pedir isso. Sabe por quê? A primeira pergunta que eu fiz foi, mas espera aí, Cristo já vive no meu coração. Pela fé, ele já vive. O que será que o apóstolo Paulo está pedindo aqui? Ele está pedindo que Cristo habite plenamente no vosso coração. Ou seja, o apóstolo Paulo está pedindo que Jesus Cristo, ele tenha o centro na sua vida familiar, profissional, que Jesus Cristo tenha o centro na sua vida espiritual, que Jesus Cristo tenha o centro na sua vida política, que Jesus Cristo tenha o centro nas suas pregações, que Jesus Cristo tenha o centro em tudo o que você fizer. É isso que ele está pedindo. E que oração espetacular! Porque quanto mais nós conhecemos o Evangelho, mais nós abrimos mão de nós mesmos. Mais nós abrimos mão
das nossas realizações. E é por isso que o apóstolo Paulo faz logo outro pedido em sequência. Versículo 17, ele segue: e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Começando o culto, pouco antes eu vi que o Lídio pegou água. E ele pegou água para molhar as plantas que nós temos aqui no altar. Por quê? Porque sem água, a raiz da planta vai ficar seca. Em consequência, as plantas vão secar. E Paulo está falando o quê? Estejam ou tenham raízes e alicerces no amor. Só que o amor que o apóstolo Paulo está falando aqui é um amor que se desprende de si mesmo. E era esse amor despretensioso que o apóstolo Paulo está falando para que aqueles cristãos tenham. O apóstolo Paulo disse que orou pelos cristãos da Ásia, orou. E ele fez outro pedido, versículo 18, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. O que Paulo pede aqui? Que os cristãos captem integralmente, ou melhor, se apropriem definitivamente da magnífica obra realizada por Jesus Cristo na cruz. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: não pensem que vocês são bons por aquilo que vocês fazem. Não. Compreendam, igreja, o que Cristo fez por vocês. Porque tudo que vocês são agora, igreja, povo de Deus, família de Deus, recebem o nome de Deus, tudo que vocês são, é por causa daquilo que Cristo realizou na cruz. É por isso que ele escreveu no capítulo 2, não por obras, para que ninguém se glorie, mas tão somente pela fé. Que oração extraordinária! Porque as pessoas hoje, quando elas vão diante de Deus, na sua grande maioria, elas vão querendo apresentar alguma coisa. E olha, pessoal, Deus, muitas vezes, Ele tem feito a gente chegar diante dele de mãos vazias. Todo aquele que se exalta será humilhado. Aquele que se humilha será exaltado. 2 homens entraram no templo, contou Jesus. Um lá no altar disse o quê? Senhor Deus, pensa num cara bacana, sou eu. Nossa, eu sou bom demais. Meus amigos me amam. Claro, eu sou cristão consagrado, sou dizimista, de tudo. De tudo que eu tenho te dou dízimo. Como eu sou bacana, Deus. Olha, o outro coitado, tinha nada para apresentar. Simplesmente bateu no peito e disse: ser misericordioso comigo. Quem saiu justificado? Isso é compreender o amor de Deus. Não olhar para nós, mas olhar para aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo orou pelos cristãos da Ásia Menor. Versículo 19, ele diz assim: sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, eu peço que vocês venham a conhecê-lo. O pedido do apóstolo Paulo é: conheçam a Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo pede em oração é que os cristãos da Ásia Menor conheçam o amor de Deus em Cristo, do qual excede todo entendimento. O apóstolo Paulo fala: ouvir a respeito do amor incompreensível de Deus em Cristo na pregação. Uma coisa é ouvir, outra coisa é justamente dar crédito.
Ouvir eu ouço. Mas eu dou crédito a isso? Eu vou usar uma explicação melhor. A pessoa cometeu um pecado terrível. Terrível. Ela sabe que Deus em Jesus lhe anuncia o perdão. Se ela está verdadeiramente arrependida, o perdão lhe é anunciado. Ela ouve. Mas a minha pergunta é, ela dá crédito a isso? Você dá crédito a isso? Ou você apenas ouve? Por isso que Paulo está fazendo esse pedido. Venham a conhecer a Cristo. Sim, conheçam a Cristo. E daí logo ele segue, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. O apóstolo Paulo está pedindo algo extraordinário. Ele não está falando apenas do ouvir, mas ele está falando do verdadeiro conhecer. E conforme diz o apóstolo Pedro, lá na sua carta que nós estamos estudando, capítulo 1, versículo 8, ele diz, esse conhecer, ele dá uma alegria tão grande que o cristão não consegue descrever. Por que você está alegre? Não sei, eu estou alegre. O cristão, a pessoa, quando ela recebe o perdão, quando ela ouve o perdão, e quando ela dá crédito a esse perdão, o brilho no seu olhar muda. Muda. É só encontrar alguém muito angustiado. Quando lhe fala uma coisa, você consegue perceber isso. Essa é a oração de Paulo. Deem crédito àquilo que Cristo fez na cruz por vocês. É a única coisa que merece o nosso crédito. Por isso ele está dizendo que Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Está cheio da natureza de Deus. O que o apóstolo Paulo pede aqui é tão extraordinário que nós não conseguimos pensar. Mas se nós olharmos a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 19, também o capítulo 2, versículo 19, nós vamos ver que estar cheio da natureza de Deus é estar cheio de Cristo. E estar cheio de Cristo é saber e viver tendo Cristo como o mais importante na igreja. Quem é o mais importante na igreja? Cristo. Quem precisa brilhar na igreja? Cristo. 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 E tão somente Cristo. Na semana passada, meditando no texto do capítulo 2, nós aprendemos que uma das piores coisas que podem acontecer na igreja é justamente briga. E como é lamentável quando ocorrem brigas, justamente por causa do eu da pessoa. Isso é terrível. Isso destrói algo tão maravilhoso que Deus em Cristo fez e faz por e para nós. Ele nos torna uma só família. E o apóstolo Paulo segue. Ele diz, olha, eu tenho orado por vocês. Tenho orado muito por vocês. Eu parei de escrever a minha carta por um momento. Me pus de joelho por causa dessas bênçãos. As bênçãos espirituais que só Deus pode dar. E pedi coisas extraordinárias por vocês. Ele pediu, sejam espiritualmente fortes. Ele pediu, Cristo viva no coração de vocês. Ele pediu, tenham raízes e alicerces no amor. Ele pediu, possam aprender, compreender o amor de Cristo. Venham conhecer a Cristo cada vez mais e que Deus encha completamente vocês da natureza de Cristo. E daí o apóstolo Paulo termina a sua oração. Ele termina. Versículo 20 e 21. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja.
e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. A Deus pertence toda a glória. Estarmos aqui hoje, glórias a Deus. Sermos igreja, glórias a Deus. É por isso que eu preciso voltar no versículo 3 do capítulo 1, quando nós ouvimos: agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, nos dando todos os dons espirituais do mundo celestial. Em outras palavras, bendito seja Deus. E Deus é bendito em duas oportunidades. Deus é bendito quando nos concede bênçãos. E Deus é bendito quando nós o louvamos. Só Deus é bendito. Somente Ele é bendito. Tudo o que você ora, Deus pode fazer muito mais. Você já pensou em orar sobre isso? Orar pela tua igreja? Orar para que a igreja seja mais cheia de Cristo? Porque é isso que a igreja precisa hoje. A igreja tem perdido tanto Cristo Jesus como Senhor, como Salvador, como cabeça. Deus nos tem concedido muitas bênçãos. E a maravilha é que Ele pode fazer muito mais do que nós necessitamos, pensamos e pedimos. Deus nos abençoe. Deus nos ajude a continuar orando. Mas principalmente, que nós possamos nos colocar de joelhos diante do nosso Pai. Porque Ele nos faz espiritualmente fortes. Ele faz com que Cristo viva em nosso coração. Ele nos faz estar alicerçados e enraizados no amor. Ele nos faz compreender o seu amor. Ele nos faz conhecer Cristo. Ele nos enche de Cristo. Por esta causa, se eu ainda não me ponho de joelhos, eu preciso começar a me colocar. Porque Paulo diz: por esse motivo, eu me coloco de joelhos. Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.